Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a seletividade alimentar, conforme prometido no último vídeo. Então, conforme a criança, né, vai crescendo, descobrindo novos sabores, tendo seus gostos próprios, a gente começa a se deparar com a seletividade alimentar. O que que é a seletividade alimentar? O que que é a criança seletiva para comer ou chata para comer? Né? É a criança que começa a escolher certos alimentos e deixar de comer outros. Porque logo que a gente introduz a alimentação na grande maioria dos bebês é uma maravilha. Tu começa as frutas e eles gostam de praticamente todas e comem super bem. Tu começa os legumes, eles super adoram, batem um pratão. Tu começa o feijão e é um delírio. Tu dá uma carninha para eles chuparem, eles amam. Uma massa seguem aceitando super bem. Então, assim, esse início da introdução alimentar, na grande maioria dos casos, claro que sempre tem as exceções, mas na grande maioria, fora aqueles primeiros dias em que eles estão conhecendo o novo alimento, né? Mas a grande maioria é uma lua de mel, é uma maravilha, né? E conforme eles vão crescendo, eles vão começando a escolher e ter seus gostos e preferir algumas coisas que outras, algumas texturas do que outras. Então, a partir de um aninho e pouco, 2 anos, começa a ficar um pouquinho mais difícil em algumas crianças a alimentação. Mas o que que a gente pode fazer, né, para ajudar a ter o mínimo de seletividade alimentar possível? Então, algumas dicas, né, uh, isso, sobre como melhorar isso aí. Então, tudo começa desde o começo. Desde o momento que o teu pediatra te disser o aleitamento materno é super importante, até os 6 meses é só leite, o leite é puro, se não puder amamentar de fórmula, não de outros leites. Então, desde essa primeira consulta, desse primeiro contato, isso já está sendo importante. Tudo que a gente introduz na consulta e a nossa chatice em ser bem radical de não dar certas coisas tem relação com o futuro. Tanto para uma criança não seletiva, como também para a criança, né, ser eutrófica, ter um peso e uma altura adequados à idade, né, não ser gordinho demais, não ser magrinho demais. Então, tudo isso já começa desde os primórdios, desde lá quando o bebê começa a mamar. Então, é super importante a gente ser bem regradinho nisso. Leite materno ou fórmula exclusiva, a princípio, até o 6º mês, tá? Tentar, né, no caso do leite materno, pode até fazer livre demanda, mas tentar ter horáriozinhos, mais ou menos de 3 em 3 horas, ou algo próximo disso para mamada, tá? Quando introduzir a alimentação, ter os horários direitinho, manter rotina. Então, a rotina é importante. Muitas vezes a gente nota que às vezes crianças que frequentam a creche se alimentam melhor do que crianças que estão em casa, porque às vezes em casa a gente não consegue seguir a rotina tão bem. Ah, então o almoço atrasou, acabei atrasando o almoço, ou dei uma mamá antes porque o almoço ia atrasar, daí isso já bagunça tudo. Então é importante que a criança tenha uma rotina alimentar, que se alimente a cada 2, 3 horas. Então, por exemplo, acorda, mama, no meio da manhã, umas 2, 2 horas e meia depois, lancha a fruta. Umas 2, 2 horas e meia depois, que seria em torno do meio-dia, almoça. Daí, se quer, né, tirar a sonequinha, pode, um pouquinho de uma horinha depois do almoço, tomar um mamá, dorme, acorda, come sua frutinha. 2, 3 horas depois, janta. 1, 2 horas depois, mama, e assim vamos, tá? Então, ter horários de rotina, sentar à mesa para fazer as refeições, né? Não sair correndo atrás da criança dando a comida na boca, não alimentar no colo. Hora de refeição, frutas e almoço e janta, é importante que a criança sente na mesa e faça a sua refeição direitinho, tá? Outra coisa assim, ó, se possível, não habituá-los a ver TV ou olhar tablets, celulares durante a refeição, tá? Esse é um recurso que às vezes muita gente usa para comer, porque daí a criança se distrai e enfia a comida na boca. Isso não é legal. É importante acostumar desde cedo a eles, hora de refeição, e é sem TV, sem tablet, sem nada para distrair, tá? Quanto mais cedo a gente acostumar com isso, menos dependente a gente vai ficar desses artifícios. Outra coisa importante é a gente não dar belisquetes entre as refeições. Então, além de ter esses horários de rotina, não dá, comeu e daqui uma hora eu já tô dando um pãozinho, um biscoitinho, alguma coisa assim, porque isso vai tirar o apetite da criança. Então, a alimentação da criança tem que ser a cada 2, 2 horas e meia, até 3. A criança tem que ter fome para comer bem sua refeição, tá? Outra coisa importante também é não substituir, né? Por exemplo, não almoçou direito, vai para a escola, tô com pena, vou dar um mamá para ir bem nutrido.
Se a gente começar a substituir as refeições, ai, não comeu bem, mama, não comeu a fruta, ganha uma bolacha, não comeu tal coisa, ganha um pão. A criança vai entender que se ela não comer, ela vai ganhar uma coisa mais gostosa, ou mais fácil, ou que coma mais rápido e vai se sentir bem nutrida igual. Então, cuidar isso também. Não comeu, não comeu. Daqui 2 horas e meia já vai estar ganhando comida de novo, então não tem problema. E aí vai estar com fome e vai comer. E daqui a pouco vai passar um dia sem comer direito, mas no outro vai aprender que aquele é o horário de comer e que tem que comer naquele horário. Claro que falando parece muito fácil, não, é difícil pra gente, bah, vou ver meu filho passando fome. Mas infelizmente, tudo, né, que toda maturidade, todo amadurecimento exige um pouquinho de sofrimento, tá? E ele vai ter comida. E uma coisa que eu sempre digo assim, ó, nenhum ser vivo, nenhum ser inteligente com fome e oferta de comida vai passar fome. Então, assim, não comeu direito não dá nada. Antecipa um pouquinho o próximo lanche, então, se for o caso, né? Mas vamos seguir na nossa rotina certinha, tá? E aí, outra coisa importante, então, são as porcarias, né? O que eu chamo de porcaria? São os doces, os biscoitos, os bolos, os pão, o salgadinho, o iogurte artificial, né? Então, assim, quanto mais a gente puder retardar a introdução desses alimentos, melhor, porque são alimentos gostosos, são alimentos fáceis de comer e são alimentos que vão, como eu disse no outro vídeo, desvirtuar o paladar. Se a criança conhecer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, uma banana, uma maçã pode tornar-se desinteressante, né? Ah, se a criança conhecer uma massa com molho de queijo, ela só vai querer comer aquilo. E aí o legume, o feijão vão tornar-se desinteressantes. Então, quanto mais a gente puder evitar e retardar a introdução desses alimentos, melhor. Quando chegar um ponto que é inevitável, ai, tá com 2 anos e começa em festinha de aniversário, a gente também não vai ser um carrasco que não vai deixar a criança comer nada. Bom, que ela entenda que aquilo ocorre eventualmente na festinha de aniversário, mas que no dia a dia, né, vai continuar ganhando o seu alimento direitinho na hora correta e seu alimento saudável, tá? Outra coisa, às vezes, também que as mães me perguntam, é, por exemplo, assim, ah, posso fazer um bolinho de aveia só com ingredientes saudáveis, sem açúcar ou com açúcar mascavo? E a minha resposta é a seguinte: enquanto a criança gosta da fruta, vamos tentar manter com a fruta, né? Se daqui a pouco a criança passa a não gostar e não há outra alternativa, daí, óbvio, a gente pode, né, ter esses recursos. Mas enquanto ela gosta da fruta, vamos deixar curtir a fruta, porque vai ter um momento que daqui a pouco vai perder a graça e tal, e aí a gente pode entrar com esses alimentos. Ou pode dar esse tipo de alimento, bolinhos saudáveis, receitinhas saudáveis, iogurtinhos naturais, mas que seja eventual, que no dia a dia siga com a fruta mesmo, tá? E, claro, às vezes tem crianças que realmente perdem o paladar para fruta e aí a gente tem que sempre usar as alternativas menos piores. Ah, então, por exemplo, eu tinha falado, a gente não costuma dar suco, mas numa criança que não come fruta é melhor dar um sucão natural, bate 2, 3 frutas, do que daqui a pouco tá comendo uma bolacha industrializada, né? É melhor estar comendo um iogurtezinho natural, sem açúcar, sem corante, do que estar comendo um salgadinho de pacote. Então, sempre a gente vai optando, né, dentro que a criança aceita, também os menos piores, certo? Mas isso que eu falei até agora, então, eu me baseei mais numa prevenção, né? Eu falei assim, ó, dicas do que fazer para não chegarmos nesse ponto, né? Então, todas essas dicas, né, de ter rotina, não substituir, dar um bom intervalo, não dar porcarias, isso tudo seria como uma maneira de prevenção. Na criança que a gente, né, já prevenimos ou não prevenimos, chegamos tarde demais e ela já tá seletiva comendo mal. Bom, aí o que vamos fazer? Aí a gente tem que tentar aos pouquinhos ir resgatando, né, aquela coisa saudável que a criança comia. E aí isso às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai tentar aplicar tudo isso que eu falei antes. Então, ter rotina, não substituir, às vezes até deixar ficar com um pouquinho de fome para ter mais fome na refeição seguinte e aceitar melhor. Às vezes não tentar impor uma coisa muito diferente. Ai, a criança odeia legume e eu boto um prato só com legume para ela. Não, vamos tentar assim pescar dentro dos alimentos saudáveis também coisas que a criança gosta. Ai, se a criança só gosta de banana, vamos dar banana então todo dia. É melhor tu dar banana todo dia do que dar um dia banana, um dia bolacha Maria, um dia bolo de chocolate, né? E aos pouquinhos vamos comendo na frente deles, mostrando que é gostoso, tentando fazer experimentar, né? Que aos pouquinhos a criança também vai crescendo, amadurecendo e se permitindo experimentar um pouco mais. Porque vai ter uma fase que eles não querem nem experimentar.
Em geral, essa fase vem depois dos 3, 4 anos, então a gente tem que tentar que eles mantenham uma alimentação bem saudável até essa fase, para não entrar nessas, porque se a criança já chega muito seletiva com poucas opções de alimentos, depois dos 3, 4 até uns 6, 7, 8, vai ser bem difícil introduzir coisas novas. Mas a gente tem que tentar e tem que dar o bom exemplo. Então a gente também tem que comer coisas saudáveis na frente deles, né? E isso, tentar fazer um cardapinho para eles. Claro, nem sempre é legal ter o cardápio especial para crianças, mas tentar no nosso cardápio ter coisas que eles gostam. Então, ai, não gosta de feijão, mas gosta de carne, não gosta de cenoura, mas gosta de batata. Então, tentar ter esses alimentos no dia a dia para a refeição também não ser um desprazer total para eles. E aos pouquinhos, né, ir introduzindo coisas novas, fazer alguns desafios, isso para os maiorzinhos. Ah, vamos desafiar um alimento novo por mês, pelo menos provar. Se não gostar, não tem problema. Porque daqui a pouco eles vão descobrindo coisas que gostam, né? Ao longo dessas experiências. Então, resumindo, né, em termos de alimentação, sempre é melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente puder desde o começo fazer tudo certinho, evitando que a criança chegue mega seletiva nos 2, 3 aninhos de idade, vai ser bem melhor, né? Reforçando mais uma vez, vamos prevenir, né? Dando sempre a alimentação correta, evitando introduzir coisas muito gostosas antes da hora e com muita frequência, tendo, né, os horários certinhos, tendo intervalos e não substituindo, tá? E uma coisa legal é a gente sempre conversar da importância da alimentação saudável, elogiar a alimentação saudável, que claro que uma criança de 2, 3 aninhos não vai dar bola, não vai entender, mas conforme eles vão crescendo, eles vão se orgulhando de ser uma criança que gosta de comer uma fruta, que aprecia uma boa refeição, que come saudável, tá? Hum, a princípio, acho que é isso. Se faltou alguma coisa, eu complemento no próximo vídeo. Se ficar alguma dúvida, né, podem ir me perguntando, tá bom? Então, assim, eu tô fazendo esses vídeos justamente, né, para ajudar pais e mães que não querem, né, tá tirando seus filhos de casa agora nessa época de quarentena. Claro que isso de maneira alguma substitui uma consulta pediátrica, mas é só para todo mundo ficar um pouquinho mais aliviado, né? Ter algumas dicas, né? Muita criança não tá conseguindo fazer a sua consulta de rotina, que estava marcada bem para esse período. Às vezes crianças maiores estão há bastante tempo sem consultar. Então a gente vai conversando algumas coisinhas por aqui. Se o teu filho tá bem, tá saudável, né? Isso são só dicas pra gente, né, e mantendo um contato e ficando tranquilo durante esse período. E assim que as coisas normalizarem, todo mundo volta ao seu pediatra fazendo suas consultas, né? Mas tô aqui para ajudar quem precisar, tá bom? Um beijão, fique em casa, boa quarentena.